Muitas pessoas, depois dos 60 anos, começam a sentir pequenas mudanças no corpo que parecem inofensivas. Um pouco mais de dificuldade para levantar de uma cadeira, um passo mais lento ao atravessar a sala, a sensação de cansaço antes de terminar uma tarefa simples. Muitas vezes, esses sinais são atribuídos apenas à idade, como se fossem inevitáveis, e por isso passam despercebidos. Mas, na verdade, podem ser o jeito silencioso do corpo avisar que está perdendo massa muscular mais rápido do que deveria. E quando isso acontece, não é apenas a força que vai embora, é também a independência, a segurança e a liberdade de fazer o que se ama. A perda acelerada de músculos, chamada de sarcopenia, não chega de repente. Ela se instala aos poucos, como uma sombra que cresce dia após dia. O problema é que, quanto mais tempo ignoramos esses sinais, mais difícil fica reverter o processo. O corpo começa a depender de compensações, um apoio extra aqui, um descanso a mais ali, e sem perceber, atividades que antes eram automáticas passam a exigir planejamento e esforço. Muitas pessoas pensam que isso é simplesmente ficar velho, mas a verdade é que, com cuidado e constância, é possível manter e até recuperar boa parte da força perdida. É preciso entender que cada músculo que você mantém ativo é como um pilar sustentando a sua autonomia. Imagine que seu corpo é uma casa. Se as paredes começam a perder tijolos, o telhado inteiro fica em risco. Assim também é com a musculatura. Ela não serve apenas para se movimentar, mas para proteger as articulações, estabilizar a postura e até ajudar na respiração. Por isso, ouvir os sinais que o corpo envia não é um capricho, mas uma necessidade para preservar sua qualidade de vida. Então, antes de acreditar que o que você sente é normal para a idade, pergunte-se: será que meu corpo já está pedindo ajuda e eu não estou ouvindo? Ao longo deste vídeo, você vai aprender a identificar os sinais claros e os sinais mais sutis que está perdendo massa muscular rápido demais, entender por que isso acontece e descobrir formas simples e seguras de reverter o processo. Com calma, constância e, sim, com a ajuda de Deus, você pode dar passos concretos para continuar vivendo com firmeza, equilíbrio e liberdade. A perda acelerada de massa muscular raramente começa com uma grande limitação. Ela se esconde em pequenos momentos do dia, como quando levantar de uma cadeira exige um impulso extra com as mãos, ou quando carregar 2 sacolas de compras parece mais pesado do que antes. Essas mudanças sutis costumam ser ignoradas ou atribuídas à preguiça, cansaço momentâneo ou falta de jeito. Mas, na verdade, elas são o corpo tentando dizer que a força já não é a mesma. Com o passar do tempo, a musculatura enfraquecida faz o corpo criar formas de compensar. Você pode começar a se apoiar mais nos móveis ao caminhar, usar o encosto para se levantar ou evitar subir escadas para não sentir o peso nas pernas. Essas estratégias, que parecem apenas um hábito, são na verdade mecanismos para esconder a falta de força. O problema é que, ao evitar usar os músculos, eles enfraquecem ainda mais, criando um ciclo silencioso de perda e adaptação. Essa mudança também afeta a postura. Quando a musculatura das pernas e do tronco perde firmeza, o corpo naturalmente procura posições que exigem menos esforço, e isso pode resultar em um caminhar mais lento, passos mais curtos ou até o hábito de arrastar os pés. É um processo gradual, que acontece sem dor intensa no início, mas que, se não for percebido, pode evoluir para quedas, limitações e maior dependência. Perceber esses sinais exige atenção e consciência do próprio corpo. Cada vez que uma tarefa simples se torna mais difícil do que antes, vale observar se é apenas cansaço passageiro ou se é algo que está se repetindo. Entender que a força não se perde de um dia para o outro, mas sim em pequenas parcelas ao longo do tempo, é o primeiro passo para interromper essa trajetória. Manter-se atento a esses detalhes pode ser a diferença entre envelhecer com autonomia ou depender cada vez mais de ajuda para tarefas básicas. Com o passar dos anos, muitas pessoas acreditam que descansar mais é sempre sinônimo de cuidar do corpo. O que nem sempre se percebe é que, quando o repouso se torna excessivo, ele pode acelerar a perda de massa muscular de forma silenciosa. Ficar sentado por longos períodos, deitado por boa parte do dia ou evitar movimentos por medo de dor ou queda cria um ambiente perfeito para que a musculatura enfraqueça ainda mais. O corpo é feito para se mover, e quando deixa de ser estimulado, começa a perder função e força rapidamente. Essa perda não afeta apenas os músculos usados para caminhar ou carregar peso. Até mesmo músculos que trabalham de forma involuntária, como os que auxiliam na respiração, podem se enfraquecer com a inatividade prolongada. Isso significa que o simples ato de respirar profundamente, tossir ou manter uma boa postura pode se tornar mais difícil. É um efeito em cadeia. Menos movimento leva a músculos mais fracos, que levam a menos capacidade de se mover, e assim o ciclo se repete. O problema é que essa armadilha não começa de forma drástica,
Muitas vezes, ela se instala em momentos que parecem inocentes, como quando se escolhe passar mais tempo sentado para descansar um pouco ou quando se evita pequenas caminhadas porque a perna dói. Com o tempo, esse descanso, que deveria ser reparador, se transforma em um fator que rouba energia, equilíbrio e resistência. O corpo passa a se acostumar com o mínimo esforço e recuperar a força depois desse estágio exige muito mais trabalho. Romper esse ciclo exige compreender que movimento não significa esforço doloroso ou perigoso. Pequenos períodos de atividade ao longo do dia, feitos com segurança e de forma adaptada, podem ser mais eficazes do que longos treinos ocasionais. O importante é que o corpo seja lembrado, várias vezes ao dia, de que ainda é capaz de se mover, sustentar e proteger. É assim que se mantém a vitalidade, a firmeza e a liberdade de continuar ativo, mesmo com as limitações que a idade pode trazer. Muitas pessoas não percebem que a alimentação está diretamente ligada à preservação dos músculos, especialmente após os 60 anos. Quando o apetite diminui, seja por alterações do paladar, problemas digestivos ou simplesmente por achar que o corpo precisa de menos comida, a ingestão de proteínas e nutrientes essenciais costuma cair. Sem proteína suficiente, o corpo não consegue reparar e reconstruir a musculatura, mesmo que ainda haja algum nível de atividade física no dia a dia. É como tentar manter uma casa em pé sem ter tijolos para substituir os que se perdem com o tempo. O mito de que o idoso precisa comer muito pouco pode ser perigoso. Embora o gasto energético realmente possa diminuir, a necessidade de proteína e outros nutrientes para manter a massa muscular continua alta. Quando a alimentação não supre essa demanda, o corpo começa a usar a própria musculatura como fonte de energia. Isso leva à perda de força, à diminuição da resistência e até ao aumento do risco de quedas e doenças. É um processo silencioso, sem dor imediata, mas que mina lentamente a autonomia e a vitalidade. Outro ponto importante é que a redução do apetite pode estar associada a fatores emocionais. A solidão, o luto ou a falta de prazer ao comer sozinho podem fazer com que a pessoa se alimente menos, quase sem perceber. Com o tempo, isso não afeta apenas o peso, mas também a capacidade de realizar tarefas simples, manter o equilíbrio e se recuperar de eventuais problemas de saúde. Comer bem, nesse contexto, não é apenas questão de nutrição, mas também de manter a dignidade e a independência. Existem formas de contornar essa perda de apetite e ainda garantir que o corpo receba o que precisa. Pequenas refeições mais frequentes, alimentos ricos em proteínas como ovos, peixes, leguminosas e laticínios, além de preparações saborosas de fácil mastigação, podem ajudar. O importante é entender que alimentar-se bem não significa comer muito, e sim oferecer ao corpo o que ele realmente precisa para se manter forte. Cada refeição se torna uma oportunidade de sustentar a musculatura e proteger a liberdade de movimento que faz toda a diferença no dia a dia. A perda de massa muscular nem sempre se manifesta de forma óbvia. Muitas vezes, ela começa a dar indícios em partes do corpo que passam despercebidas, como as mãos e os pés. Um aperto de mão mais fraco, por exemplo, pode indicar muito mais do que falta de hábito ou desuso. Ele pode ser um dos primeiros sinais de sarcopenia. A força de preensão, aquela que usamos para segurar objetos, é um marcador importante da saúde muscular geral. Quando começa a diminuir, revela que a perda de força já está em andamento em outras regiões. Nos pés, as mudanças também podem ser sutis. Passos mais curtos, dificuldade para levantar a ponta do pé ao caminhar ou o hábito de arrastá-los pelo chão podem ser sinais de que a musculatura das pernas está enfraquecendo. Muitas vezes, a pessoa só percebe isso quando começa a tropeçar com mais frequência ou quando se sente instável em terrenos irregulares. Esse enfraquecimento afeta não apenas a locomoção, mas também o equilíbrio, aumentando o risco de quedas que, para quem está na terceira idade, podem ter consequências sérias. Existem formas simples de perceber essas mudanças ainda no início. Segurar um objeto um pouco mais pesado e notar se a mão se cansa rapidamente ou observar se a caminhada está mais lenta e cuidadosa do que antes são maneiras de identificar sinais de alerta. Pequenos testes como tentar levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos ou ficar na ponta dos pés por alguns segundos também podem mostrar se a força e o equilíbrio já estão comprometidos. Esses sinais, embora discretos, não devem ser ignorados. Reconhecê-los cedo significa ter a chance de agir antes que a perda muscular se torne avançada e mais difícil de reverter. Cada gesto, cada passo e cada aperto de mão podem contar uma história sobre a saúde muscular. Quanto mais cedo essa história for compreendida, maiores são as chances de escrever novos capítulos cheios de movimento, firmeza e independência. A perda de força física nem sempre começa no corpo. Muitas vezes, ela tem origem na mente e nas emoções. O medo de cair,
por exemplo, é um dos sentimentos mais comuns entre pessoas da terceira idade. Esse medo, embora seja uma reação natural de autoproteção, pode levar à redução dos movimentos. A pessoa evita subir escadas, diminui o ritmo das caminhadas ou deixa de sair de casa. Essa redução da atividade física, motivada pelo receio, acaba enfraquecendo ainda mais a musculatura, criando um ciclo difícil de quebrar. A tristeza e a solidão também desempenham um papel importante nesse processo. Quando falta motivação e companhia, até as tarefas mais simples perdem o sentido. A postura tende a ficar mais curvada, o olhar mais baixo e a energia parece escapar pouco a pouco. Essa postura corporal não é apenas um reflexo do estado emocional, mas também influencia diretamente o funcionamento dos músculos. Quanto mais tempo o corpo permanece em posições de inatividade ou desalinhamento, mais difícil se torna retomar a força e a mobilidade. O desânimo pode se intensificar quando há a sensação de que o progresso é impossível. Muitas pessoas acreditam que, por já estar em idade avançada, não há mais como recuperar o vigor físico. Esse pensamento mina a vontade de tentar e impede que pequenas vitórias sejam celebradas. No entanto, mesmo mudanças sutis, como conseguir levantar-se com mais facilidade ou caminhar alguns metros a mais sem cansaço, representam avanços significativos que merecem ser reconhecidos. Quebrar essa ligação entre emoções negativas e perda física começa por entender que corpo e mente caminham juntos. Alimentar o otimismo, buscar pequenas conquistas diárias e manter conexões com outras pessoas são formas poderosas de recuperar não apenas a força, mas também a confiança. A cada gesto de superação, por menor que pareça, o corpo responde e a energia para continuar cresce. Assim, a vitalidade deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma construção diária, feita com paciência, esperança e determinação. Muitas pessoas imaginam que para manter os músculos fortes é necessário fazer longos treinos ou movimentos complexos, mas a verdade é que exercícios simples, quando feitos com regularidade, podem preservar e até recuperar a força perdida. Esses movimentos não precisam exigir grande esforço físico nem equipamentos caros. O segredo está na consistência e na adaptação para cada condição física. Mesmo quem tem dores, próteses ou limitações pode encontrar formas seguras de manter o corpo ativo e funcional. Os exercícios mais eficazes para manter a musculatura ativa muitas vezes são aqueles que simulam gestos do dia a dia. Levantar e sentar de uma cadeira, por exemplo, é um movimento poderoso para fortalecer pernas e quadris. Ficar na ponta dos pés e depois voltar lentamente ao chão ajuda a preservar a força nas panturrilhas, essencial para caminhar com firmeza. Elevar os braços acima da cabeça e abaixá-los lentamente mantém a mobilidade dos ombros e fortalece a parte superior do corpo. Esses movimentos, quando realizados várias vezes ao longo do dia, têm um impacto significativo na manutenção da força. Um detalhe importante é que a eficácia desses exercícios está na forma como são feitos. Movimentos lentos, conscientes e com boa postura ativam os músculos de forma mais completa e segura. Não é necessário sentir dor ou fadiga extrema para ter resultados. O que realmente importa é que o corpo seja estimulado regularmente. 2 ou 3 repetições ao longo do dia, repetidas em diferentes momentos, podem trazer mais benefícios do que um treino único e exaustivo. A fisioterapia funcional e os exercícios adaptados para casa mostram que, mesmo com restrições físicas, é possível encontrar alternativas eficazes. A chave é não subestimar esses movimentos por parecerem fáceis demais. Eles são, na verdade, a base para que tarefas como subir escadas, caminhar com estabilidade e manter o equilíbrio continuem fazendo parte da rotina sem risco. O que pode parecer um gesto simples, muitas vezes, a diferença entre manter a independência ou começar a depender cada vez mais de ajuda. A ciência tem mostrado de forma consistente que ignorar os sinais de perda muscular não é apenas uma questão de perder força. É abrir caminho para uma série de consequências que afetam diretamente a saúde, a mobilidade e a independência. Estudos revelam que a sarcopenia está associada a um risco muito maior de quedas, fraturas e hospitalizações prolongadas. Cada vez que um músculo se enfraquece, o corpo perde não apenas potência para se mover, mas também a capacidade de se proteger contra impactos e manter o equilíbrio em situações imprevistas. O que muitas pessoas não percebem é que, com o tempo, essa perda de força também prejudica funções essenciais, como a respiração profunda, a postura ereta e a capacidade de realizar movimentos simples com segurança. Uma queda que poderia ser evitada por um reflexo rápido ou um passo firme pode se tornar inevitável quando os músculos já não respondem como antes. Além disso, a recuperação após um período de imobilidade, como uma internação, torna-se mais lenta e difícil, o que aumenta o risco de dependência permanente.
Embora esses dados possam parecer desanimadores, eles também trazem uma mensagem poderosa. É possível agir antes que os efeitos se tornem irreversíveis. Pesquisas indicam que, mesmo em idades avançadas, a musculatura pode responder de forma surpreendente a estímulos adequados. Pessoas que retomam movimentos simples e adaptados, associando-os a uma alimentação adequada, conseguem não apenas interromper a perda muscular, mas também recuperar parte da força perdida. O segredo está em não esperar que os sinais se tornem limitações severas. Há inúmeros relatos inspiradores de homens e mulheres que, mesmo após anos de inatividade ou perdas significativas de força, conseguiram reconquistar mobilidade e segurança. Essas histórias mostram que o corpo tem uma capacidade de adaptação maior do que se imagina, desde que receba atenção e estímulo constantes. A ciência confirma o que a experiência de vida já ensinou a muitos. Nunca é tarde para fortalecer o que sustenta nossa liberdade de viver plenamente. Ao longo do tempo, aprendemos que o envelhecimento traz mudanças inevitáveis, mas isso não significa que a perda de força e independência precise ser aceita como destino. O músculo é muito mais do que um tecido que nos permite levantar objetos ou caminhar. Ele é a estrutura que sustenta o corpo, protege as articulações, mantém o equilíbrio e preserva a capacidade de realizar tarefas simples sem depender de ajuda. Quando cuidamos da musculatura, estamos, na verdade, protegendo algo muito maior, a nossa liberdade de viver com autonomia. A perda acelerada de massa muscular é silenciosa, muitas vezes enganosa. Ela começa com pequenos sinais que podem ser confundidos com cansaço, preguiça ou simples efeitos da idade. Mas, ao reconhecer esses sinais e agir de forma consciente, é possível mudar o rumo dessa história. Cada movimento feito com intenção, cada refeição nutritiva e cada momento de superação são como tijolos que reforçam as paredes dessa casa que é o nosso corpo, evitando que ela se enfraqueça com o tempo. Manter os músculos ativos não é apenas uma questão física, mas também emocional e até espiritual. É saber que, com constância, paciência e cuidado, ainda é possível conquistar mais firmeza, mais confiança e mais vitalidade, independentemente da idade. É perceber que cada dia oferece uma nova oportunidade de investir em si mesmo, de recuperar a postura, o equilíbrio e a segurança para continuar vivendo com dignidade. O corpo, assim como uma casa, precisa de manutenção. Sem o apoio dos músculos, toda a estrutura enfraquece. Mas, ao dar a atenção necessária a essa base, garantimos que o telhado continue firme e que a vida dentro dessa casa seja plena, segura e cheia de significado. Ouvir e respeitar os avisos do corpo é um ato de amor próprio, e cuidar dos músculos é garantir que a liberdade de hoje possa continuar sendo vivida amanhã. Clique no vídeo que estão recomendando agora.